Salve, salve, galerinha do ar. Eu tô aqui com esse monstro aqui, a honra de continuar aí na segunda temporada das nossas entrevistas no YouTube. O Antônio Romero, Tonhão, né? Porque foi a primeira vez que eu vi você falando Antônio, eu falei, nossa, mas não é tão normal já. Obrigado, essa honra é gigante. Valeu, obrigado a você. Cara, eu tinha falado pra você antes, a ideia que eu tinha pra esse bate-papo era a gente falar sobre você, sobre essa sua experiência, porque no Brasil a gente tem 3 tipos de clubes, né, que são os ligados a prefeituras, os clubes que são sociais, assim, Pinheiros, Paulistano, acho que no Rio de Janeiro, pelo menos que joga o NBB, não tem nenhum, e os clubes que são meio que de clubes poliesportivos, clubes mais ligados ao futebol, como é o Corinthians, o Flamengo, o Botafogo, enfim. E a ideia era a gente bater esse bate-papo, ficou redundante. A gente ter essa conversa para todo mundo entender como que é essa realidade do esporte, que eu acho que, pelo menos eu não me lembro de ninguém, ainda cheguei a dar uma pesquisada, não tem ninguém que tenha esse currículo que você tem pensando na gestão do esporte, assim, aqui no Brasil. Obrigado pelo convite. Eu tenho essa experiência mesmo muito recente no esporte, no basquete principalmente, né? São 3 anos, 4 anos, mas eu tive, é engraçado você falar desses perfis de times, que eu participei de times com esses 3 perfis diferentes, né? A gente começou com a agência, que eu tenho uma agência de brand, começamos com um trabalho em Rio Claro, foi o primeiro trabalho da agência, que é um clube de cidade mesmo, que tem um vínculo com a prefeitura, que tem uma relação próxima com a comunidade da cidade. E depois passei pelo Paulistano também com a agência, trabalhando dentro do Paulistano, que é um clube social, e também uma realidade muito diferente. E que também é um clube que mexe bastante com o orgulho da comunidade do clube mesmo, dos associados, e que você dá uma oportunidade de também observar a gestão, por mais que fosse uma agência de marketing, eu tinha um trabalho diferente do que eu tenho aqui no Corinthians agora, mas é uma oportunidade de também olhar a gestão desses espaços. E aqui no Corinthians, que é um clube tradicional de futebol, um grande clube reconhecido no mundo todo, que você tem um outro perfil também, é muito diferente. Nessa experiência aqui no Corinthians eu tenho a oportunidade de viver mesmo a gestão do clube, de entender cada pedacinho da formação de um esporte de alto rendimento profissional. Que acaba não sendo só o perfil da torcida, o perfil da gestão do clube na modalidade também muda. É totalmente diferente, assim, quando eu falo vou falar aqui do Rio Claro e do Paulistano, eu falo mais como observador, na parte da gestão. Aqui no Corinthians eu tenho uma experiência mais próxima e com mais responsabilidade sobre isso. Então, tomo um pouco de cuidado para falar sobre Rio Claro e Paulistano, mas com certeza, são muito diferentes. Observando, eles são muito diferentes. E para todo mundo entender, você é formado em jornalismo, né, comunicação social pelo Mackenzie, fez uma pós, e como que você parou no basquete? Assim, de repente você falou, vou trabalhar com basquete. Eu sempre fui apaixonado por basquete brasileiro. Joguei. Quando eu era criança, brincava de basquete, né? E até os 16, 17 anos, e muito apaixonado. E como o Rio Claro tinha um time forte, eu sou de Rio Claro tinha um time forte de basquete, eu acompanhava, eu torcia, era um torcedor fanático lá do time de Rio Claro, numa época boa, que tem basquete lá. Aí eu fiz faculdade de jornalismo, que era uma ambição minha, trabalhar com jornalismo, com comunicação especialmente. Vim para São Paulo, e aí me desliguei um pouco do basquete, me dediquei bastante à profissão, trabalhei em alguns lugares legais, trabalhei na Editora Abril, depois trabalhei com uma consultoria de comunicação. Nesse meio tempo fiz uma pós-graduação em marketing, que eu queria sair das redações quando eu estava lá na Abril e trabalhar com empresa. Aí fiz uma pós-graduação em marketing que me ajudou a trabalhar com isso. Fui trabalhar com uma consultoria de comunicação, que eu trabalhei com política, e mais com política, mas apareceram nessa consultoria alguns clientes de esporte. A CBF, por exemplo, foi um deles. Caramba. E aí, quando eu comecei a me relacionar com o meu trabalho e esporte, eu fiquei apaixonado. Não tinha apaixonado, já era apaixonado por esporte, mas eu falei, nossa, eu tenho que contribuir com isso. E sempre acompanhei muito o NBB, muito basquete, e tinha sempre uma vontade de fazer alguma coisa no basquete, mas nunca tinha visto oportunidade. Achava que é um lugar que né? Um lugar que não dá muita oportunidade para você trabalhar fora da quadra e tal.
E aí eu comecei a perceber uma evolução no basquete brasileiro, até quando foi feita a parceria com a NBA, acho que faz uns 4, 5 anos mesmo, uns 5 anos isso. Aí eu falei, nossa, agora vai começar um movimento diferente, que assim, eu gostava muito do basquete nacional, mas é lógico que a gente se apaixona pela NBA porque é o ápice da gestão esportiva, é o ápice do basquete, tá tudo de melhor dali, então você olha sempre ali como um sonho, aí você fala, puta, essas coisas, essas realidades estão se aproximando. Aí eu falei, eu quero participar disso. Aí juntei mais uns 2 maluquinhos aí, que são sócios meus, que também a gente se conheceu na faculdade, no Mackenzie. Já tinha 8, 9 anos fora da faculdade, trabalhando com outras experiências, publicidade, jornalismo. E eu falei, puta, vamos tentar encarar isso como... A gente tinha bons trabalhos, assim, seguros, né, trabalhos seguros. E a gente foi numa reunião de marketing, num evento de marketing que a NBA com o NBB faz, que foi um negócio fantástico, assim. Eles trouxeram até alguns gestores da NBA para palestrar. A gente saiu de lá, fechou, é isso, vamos abrir a agência e vamos trabalhar. Nesse meio tempo, o Rio Claro, conversando com o Rio Claro, os caras, por que você não vem trabalhar aqui? A gente não abriu agência com o cliente já. Aí, como eles tinham necessidade de mudar um pouco o perfil de lá, que aí sim, né, era uma gestão muito amadora, com todas as coisas amadoras em volta, não tinha comunicação, não tinha marketing, não tinha nada. Não tinha mesmo, todo o respeito ao que era feito ali. E aí eles viram a seleção. Marketing em times de basquete no Brasil é algo relativamente novo também. Porque às vezes o clube tem a assessoria do clube e aí essa assessoria presta serviço para o basquete. Não é um time que tenha contrata uma agência. A comunicação no esporte, ela se fortaleceu muito mais. Já tinha muita coisa, né, antes do futebol e tal. Mas com as redes sociais, com o aumento e crescimento e popularização e tudo, enfim, isso ficou muito mais forte, muito mais necessário. E no basquete não tinha nada, isso já é um movimento de uns 10, 15 anos atrás. O basquete até 5 anos tinha muito pouca coisa. Eu observava como consumidor de basquete que o Bauru fazia um trabalho legal, mas ainda... E a gente tentou fazer isso em Rio Claro, num time que não tinha nada, com respeito aí ao esforço de todo mundo que nessas... Principalmente no basquete todo, tem que ter muita paixão para as coisas acontecerem. Mas nessas comunidades, desses times de cidade, aqueles abnegados mesmo, aquele pessoal mais dedicado mesmo, que com muito esforço consegue fazer as coisas acontecerem. Lá era assim que era feito, até a gente chegar e fazer um trabalho profissional. E esse trabalho deu muito resultado. É pretensioso falar, mas por muito tempo eu até rejeitei um pouco falar sobre isso, mas eu acho que a nossa agência, a Old Coach lá em Rio Claro, a gente liderou um movimento mesmo nos clubes. O Bauru fazia, que eu me lembro, outros times tinham alguns trabalhos, mas assim, o movimento mais forte de revitalização das marcas, da comunicação, deixar a comunicação mais próxima do público, de ter uma linguagem mais próxima do torcedor, de dar mais informação, de dar a oportunidade do torcedor se consumir a informação por mais vezes, mais tempo durante o dia, por mais dias, né? Porque senão você ficava esperando um jogo acontecer pra você saber o que o seu time tá fazendo. Então, assim, acredito, e enfim, alguém pode falar que não, mas eu preciso acreditar nisso também para ter um orgulho próprio aí de que a nossa agência liderou mesmo o movimento no basquete de melhoria e avanços na comunicação e no marketing dos times. Porque se a gente for falar, e é curioso que eu acho que os times de cidades, eles eram os que movimentavam, por mais que fossem pouca coisa ainda nessa época, o Bauru, o Franca tinha a loja, aí o Rio Claro montou a loja no shopping, aí o Mogi depois teve o quiosque no Shopping Mogi. Então, realmente, assim, se não foram vocês que começaram, foram meio que uma ação, meio que conjunta. Não, assim. Com certeza a gente não começou, mas a gente deu um gás, assim, pro negócio acontecer com mais volume em vários times. É só o que eu acredito, mas começar não, de jeito nenhum. Muita gente fazia muitas coisas por aí. Melhor ou pior, não sei, mas já fazia, né? O pessoal já fazia. E você falou... As cidades criam mais essas coisas justamente porque a gente está falando antes. Tem mais pessoas apaixonadas e querendo criar coisa para as coisas acontecerem nos clubes. Como já tem
uma gestão já por trás, tal, não precisa, assim, não tem necessidade de tanta coisa assim também, os caras já têm uma coisa, os processos são um pouco mais lentos até para acontecer. Você pode falar, tem mais dinheiro no Paulistano, mais dinheiro no coisa, mas de repente, às vezes não é, o dinheiro que vai pro basquete não é o mesmo dinheiro que vai pro resto do clube, e todo esse investimento tem um processo muito mais criterioso para acontecer, sabe, tem uma burocracia toda para atravessar até quando as coisas acontecerem. E na cidade, às vezes, o cara é só alguém com muita vontade de fazer, como a gente fez lá, e vai e acontece. De repente acontece às vezes é sem muito critério, sem muito processo, mas às vezes na paixão as coisas acontecem. E aí, acabou o projeto da Coach com o Rio Claro, veio o Paulistano já na sequência? Não, teve um hiato. Não, isso. Essa é a história triste e boa também, né? Que eu gosto de contar. O Rio Claro, eu fiquei lá dentro, né, interno na equipe. A gente teve aí que a gente começa a enxergar as realidades diferentes e principalmente o ônus desses times muito vinculados à política, à gestão política da cidade. E o Claro acabou por uma questão política, exclusivamente. Assim, o time tinha feito uma boa campanha no NBB, tinha conquistado a cidade, estava avançando, mas assim, por uma... não é nem culpa de ninguém, tal, é que era um grupo político que tinha a administração desse time na mão, e aí esse grupo político perdeu a eleição municipal, e uma administração precisou criar um outro time, enfim, aí acabou com o projeto. E pra gente foi muito ruim, a gente investiu muita coisa, nosso investimento de trabalho estava lá, de atenção estava lá, e a gente investiu dinheiro também lá para fazer o projeto acontecer. E de repente acabou, a gente ficou sem chão. E eu pensei até em, não é mesmo, o basquete não vai funcionar, não rolou, a gente desanimou muito. Mas a gente, por outro lado, o Rio Claro deu espaço para a gente fazer um trabalho que as outras pessoas reconheciam, e a gente foi reconhecido por Paulistano, ainda não pelo clube, né? Naquele momento não pelo clube, mas pela comissão técnica do Paulistano. Eu me lembro que a primeira reunião nossa foi com o Diego lá, que era o supervisor do Paulistano, agora tá no Flamengo lá como gestor, e com o Gustavinho, técnico do time. Então, assim, é uma coisa que acontece muito no basquete também, né? Todo mundo se envolve em tudo. Cada vez menos, mas que é positivo, mas E o Gustavo, eu lembro que ele foi muito firme, assim, ele falou que precisava daquele trabalho naquele momento, que o Paulistano precisava dar um passo para frente. Precisava do trabalho, queria que fosse a gente, gostava do nosso jeito de trabalhar, mesmo de longe. Teve esse olhar e ele falou assim, não, e eu lembro que a história que chegou para mim é o seguinte, que o Gustavo abriu mão de ter um jogador pro time, para ter um trabalho profissional de comunicação e marketing dentro do Paulistano. E por essas e outras que eu tenho um maior reconhecimento pelo Gustavo, assim, eu acho que o trabalho dele como treinador é reconhecido, não preciso falar sobre isso, mas ele teve esse olhar e abriu uma porta que a gente precisava abrir, e foi bom para todo mundo. A gente conseguiu fazer um trabalho profissional num ambiente mais profissionalizado do que Rio Claro, e conseguiu ter resultado. E eu acredito que o Gustavo e o Paulistano em geral ficou muito satisfeito naquele momento também. O time chegou na final com uma boa atenção, o público do Paulistano não só aumentou, como mudou muito, assim, era uma coisa muito pro sócio e tal, aquele público mais interno, um consumidor muito... Teve muito ginásio lotado. Muito cheio e de muita gente diferente, assim, as pessoas que você não esperava ver dentro da arquibancada do Paulistano estavam ali. Eu tenho muito orgulho disso, assim, porque eu acho que o basquete precisa desse rejuvenescimento, dessa popularização. E foi muito bom o Paulistano. É um ambiente super legal de jogar lá, se tornou um ambiente super legal de jogar lá. E acho que isso contaminou também o time. Eu tenho essa pretensão de dizer também que eu acho que contamina o time. A energia que você cria com a comunicação, com o evento, você contagia o time para jogar melhor, jogar com mais alegria, enfim. Que foi o que aconteceu. O Paulistano foi vice-campeão naquele ano, a agência continuou mais um ano lá, continua até hoje, mas no segundo ano foi campeão da NBB. Com o Gustavo, com a diretoria toda do Paulistano lá. Com ginásio lotado, com mascote, com DJ... Aí foi a época que tinha a comunicação falando muito dos jovens atletas.
Isso. Foram nessas 2 temporadas. Né? Foi isso. Você falou, né? O DJ, o evento, tudo A gente começou tudo isso em Rio Claro também, tinha Rio Claro e era um desafio fazer isso no Rio Claro, como eu te falei, né? Ali você podia fazer o que queria, as pessoas gostavam e tal, mas no Paulistano já tinha um time tradicional, um clube super tradicional, então tudo você tem que ter muito cuidado, mas eles foram super receptivos. A diretoria foi corajosa também, foi abrindo espaço para as coisas acontecerem ali. E a gente tem eu tenho principalmente assim, eu olho muito para a NBA assim, como inspiração, mas sabendo que está anos luz de longe, mas assim, quero fazer as coisas adaptadas no Brasil, com a realidade brasileira, mas inspiradas na NBA. Então, assim, as coisas para a torcida se divertir, as atrações do intervalo, as cabeças dos atletas que a gente colocava para deixar os atletas cada vez mais na mão, literalmente, da torcida. O DJ, que é o Japa, que é um fenômeno, que já fazia Jogo das Estrelas, ele fez lá, trabalhou com a gente em Rio Claro, a gente conseguiu trazer ele. Ele vai e bate e volta de Limeira todo o jogo do Paulistano aqui, mas o cara é um gênio. E também influencia muito nesse clima, é um cara que para mim é um jogador. Então essas coisas foram acontecendo, cara. E aí o Gustavo chegou pra gente e falou assim, ó, então, nosso time esse ano vai ser um investimento baixou, nós não vamos ter um time muito competitivo, no sentido de disputar título, a gente precisa valorizar o trabalho o que a gente tem para mostrar aqui esse ano é que a gente vai valorizar os garotos, eu vou dar espaço para o moleque jogar, então vai ser um time muito sem responsabilidade, mas um time com vontade de ganhar e tal. A gente criou lá, a agência criou, o João, o Pedro, lá, os meus sócios criaram o Antecipo Futuro, que é um conceito que na NBA é muito comum, né? Que tem esses trading by numbers, run as one, enfim, tem with the North, então todos os times têm, a gente criou isso no Paulistano, que casou, foi uma ideia genial, né, da agência, foi bem legal e acabou valorizando uma geração de jovens ali, que tinha o Jorginho, o Lucas, que hoje em dia é um monstro, ele estava na final, tinha o Iago chegando também, então foi muito bacana também isso, e acho que esse Antecipo Futuro foi essa geração super nova, sem responsabilidade, chegou na final do NBB, depois um pouquinho mais amadurecida foi campeã do NBB, então acho que isso combinou muito, acho que esse foi um conceito que a gente conseguiu traduzir exatamente o que era o momento do time e ele acabou se confirmando. E de 2 experiências que deram muito certo pro Corinthians, assim, o que disso influencia aqui? É totalmente diferente do que eu faço no Corinthians, é muito diferente. Influencia muito, porque eu tive vivências e tal, e tento ter um olhar de marca, de marketing aqui pro projeto que está acontecendo, mas minhas funções são totalmente diferentes, assim, a minha questão da administração da equipe é totalmente diferente aqui, que é muito legal, consome demais, assim, meu tempo, mas eu realizo um sonho ao mesmo tempo que trabalho para fazer diferença num clube gigantesco. É isso, né? Eu tive 2 experiências com marketing, fui conhecendo muita gente no meio do basquete, conquistando a confiança de algumas pessoas importantes aí do basquete, que quando o Corinthians foi criar um projeto de basquete, essas pessoas, que no caso o Diego lá do Paulistano e o Bruno, que é o técnico atual, confiaram que eu podia cumprir essa função, que eles confiaram muito mais que eu não confiava, eu não sabia se eu ia dar conta. Eu falei, mas se vocês dois estão falando, eu vou acreditar em vocês dois, porque eu confio muito em vocês. Que legal. Eu falei, e aí, porra, eu não sei se deu certo ainda. Tô aprendendo todo dia, cada etapa daqui do Corinthians é um aprendizado para mim, uma coisa nova. São coisas que acontecem com o Corinthians, Liga Ouro, depois NBB e depois agora um NBB um pouco mais maduro, quem sabe uma Liga Sul-Americana. E eu a cada passo desse que o Corinthians dá, eu dou um passo junto e aprendo muito, assim, eu erro muito, faço muita besteira, mas eu vou aprendendo. O relacionamento com os atletas vai mudando muito. Hoje em dia tem um outro tipo de relação, mas que é boa também. E é isso, é uma experiência que a oportunidade que eu estou tendo no Corinthians é sonho mesmo, assim, muito legal, e o Corinthians está muito boa porque o Corinthians está se fortalecendo muito, eu percebo aqui uma vontade de ter um basquete forte aqui dentro, então essa oportunidade de eu estar desde o começo de um projeto tão ambicioso, mas ao mesmo tempo tão pé no chão,
que é do jeito que eu acredito mesmo que tem que ser as coisas, está sendo fantástica para mim, adoro. E a gente tem que conquistar os resultados, né? Fomos o time campeão da Liga Ouro, que era a missão naquele momento. Depois tinha a missão de chegar entre os 6 do NBB, né? Que é uma realidade. A gente chegou entre os 6 do NBB, empurrando, mas chegamos entre os 6, cumprimos nossa missão. Vamos provavelmente disputar um campeonato internacional esse ano. E fortalecendo o time agora para jogar um campeonato com campeonato paulista e um NBB com mais possibilidade de brigar lá em cima. O campeonato paulista que é o pré-NBB, praticamente, né? O campeonato paulista é o pré-NBB, mas é o campeonato paulista também, né? Muita gente desdenha um pouco, mas aí tem 7, 8 times que vão disputar o NBB no campeonato paulista. É um campeonato que chama muita atenção da torcida. Eu lembro que um das grandes ali, o Paulistano nunca tinha ganhado um título, né? Quando ganhou o Campeonato Paulista há 2 anos. Foi espetacular, esse momento foi muito importante. A gente aqui no Corinthians agora está valorizando muito esse é muito difícil, tem adversários muito fortes, mas a gente está olhando para esse campeonato. O ano passado foi bem mais difícil, porque era um novo time, primeira vez e tal, então era uma coisa bem de vamos só sentir se a aguinha é gelada ou não e para depois mergulhar. Esse ano a gente vai querer mergulhar. Mas não menosprezando os outros estaduais nem nada, mas o Campeonato Paulista é realmente, por exemplo, você tem 7 a 8 equipes que jogam aqui. A equipe que ganha ou que chega nas finais do Paulista entra no NBB como uma das favoritas às semifinalistas. Né? Não, se você olhar, eu não vou nem arriscar ir muito longe, mas os 2 últimos anos o campeão paulista foi campeão do NBB e no ano passado o campeão paulista foi finalista do NBB, com muita chance de ser campeão também. Então, é uma realidade, o Campeonato Paulista é muito forte. A primeira fase ela ainda é um pouco morna, porque, enfim, tem bastante jogo, eu tenho críticas também para isso, mas assim, ao mesmo tempo tem para os times que não são no NBB é muito importante também. Mas quando chega no playoff, o bicho pega, assim, você vai enfrentar adversários fortes em playoff já, logo de cara, no começo da temporada. Então já o pau quebra mesmo e é muito legal, eu gosto da fase de playoff do Campeonato Paulista, eu gosto muito. E agora, curiosidades, o que é mais difícil de tratar, assim? O fã do time da cidade, o fã do time de clube social ou o fã de um time de futebol? Assim, como que é lidar? Porque tem uma expectativa, o Corinthians não vai entrar num campeonato hoje pensando na torcida, a torcida vai falar, a gente vai entrar só para disputar. Não é o paulistano na evolução que sempre vinha playoff, todo mundo tava agora tem que ganhar alguma coisa. De todos esses aí, o que a gente automaticamente fala que é mais difícil é o Corinthians. Vai falar, tem pressão, o torcedor corintiano é acostumado a vencer e é mesmo, é um clube muito grande. Mas ao mesmo tempo, cara, eu acho que o basquete tem essa felicidade, por enquanto, de ter um torcedor que é apaixonado pela equipe e se você demonstrar a vontade, que é o mínimo que um time, um atleta tem que fazer, a torcida apoia você. A gente teve muito apoio nesse ano no Corinthians aqui, então cada torcedor tem o seu perfil mesmo, assim, nenhum é difícil de tratar, se o cara é fã mesmo, eu adoro, é isso que o basquete precisa, né? É cada vez mais fãs e fãs diferentes, assim, de diferentes idades, principalmente mais jovem, porque o basquete precisa rejuvenescer, tem muito tempo parado, né? Mais diferentes idades, de diferentes classes sociais, diferentes tipos de pessoa, enfim, o basquete precisa disso, precisa desse oxigênio. Então, assim, mas são diferentes. Em Rio Claro tem uma coisa que, assim, o orgulho dele é a cidade, então ele vê a cidade dele jogando por todo o Brasil, ele fala, nossa, Rio Claro, aquilo é meu, né? Então, o paulistano tem a coisa do clube muito forte, mas ele conquistou também um torcedor, um apaixonado por basquete na cidade aqui em São Paulo, que não tinha muito onde assistir jogo, onde ver, se o cara quiser consumir NBB, nada chamava muita atenção pro cara, e o paulistano acabou cativando esse espaço aí. O Corinthians é diferente, a gente tem uma nação enorme aí, uma multidão de corintianos, 30 milhões de torcedores que alguns, a maioria, não conhecem o basquete ainda, os que já conhecem já gostaram muito, é um time de muita emoção, né? Dá muita emoção pro cara, pro torcedor corintiano, e adora isso, então é fácil também, assim, trabalhar muito, colocar na cabeça dos atletas, e os que já não entendem isso, né? A maioria já entende, mas assim, os que lembrar deles o tempo todo da dimensão que é isso aqui, do que eles precisam entregar pro torcedor, porque o torcedor corintiano quer ver um cara na quadra que represente ele. É só isso. Mas até hoje a gente só teve apoio, só apoio. Então assim, claro que a gente é preparado para lidar com cobrança na hora que ela vai chegar.
a gente se prepara para isso, a gente tenta minimizar esse impacto negativo, caso ele venha vir. Mas é muito bom, é um prazer, é um orgulho estar aqui dentro, você ser reconhecido, você tá com a camisa do Corinthians como eu tô aqui agora, sai na Único, vai Corinthians, os caras nem sabem do que eu faço, onde eu tô e tal, e o Corinthians é uma coisa fantástica, que puta, eu lembro que o primeiro jogo do Corinthians na Liga Ouro não existia basquete no Corinthians em 20 anos. O primeiro jogo foi na Paraíba, cara, foi em Campina Grande, eu fui no interior da Paraíba, muito longe daqui. E bicho, tinha, sei lá, 400 corintianos gritando o jogo inteiro. Eu falei, que porra é essa, cara? Eu falei, o que tá acontecendo aqui? Então, assim, eu fiquei em Brasília, cara, assim, pra todo lugar que você vai tem uma multidão mesmo de uma galera de corintiano apaixonado querendo torcer pela camisa do Corinthians, cara. Aí se o jogador vai lá e entrega, se o esporte é legal e o cara gosta, melhor. Mas ele tá lá torcendo pelo clube. O cara é apaixonado, fanático mesmo, e isso é fantástico. A gente quer, essa é uma das minhas missões aqui no Corinthians, é fazer isso crescer. É crescer e mostrar para mais gente quanto esse esporte quanto o nosso time e quanto esse esporte tem a cara do corintiano. Não, e eu garanto pra você que você tá conseguindo, porque agora a gente tem, pelo menos se a gente for falar isso, tem esse apelo do time com a torcida, tem show no intervalo, tem MC, tem mascote, tem a torcida gritando o jogo inteiro. O show, que é o basquete, todo o entretenimento que permeia a modalidade, vocês estão conseguindo entregar tranquilões. Não, a gente tá tentando muito, a gente tá... É um processo, né? Um processo, a gente tá tentando conquistar o torcedor de todas as maneiras aqui dentro, com resultado também. E trazendo essas coisas, né? Esses conceitos que não é só meu, é do basquete hoje em dia. A Liga estimula bastante isso também. A gente tem o Borracha aqui, que é o nosso locutor aí, que é um maluco também, que é um cara muito legal, que está conseguindo criar a identidade do basquete do Corinthians através dele também. E as atrações a gente vai colocando aos poucos também, conforme vão aparecendo aí as oportunidades de trazer coisa para o jogo de basquete, a gente vai trazendo. O importante é que a gente tenha esse olhar sempre. Se a gente vai conseguir fazer o melhor evento ou não, vai depender de uma série de circunstâncias, de investimento e oportunidades e tudo mais. Mas a gente tendo esse olhar, a gente vai conseguir aos poucos fazer um evento melhor e conquistar aí a galera. Eu vou encerrar por aqui, porque senão eu vou começar a perguntar um monte de coisa, que eu tenho um monte de curiosidade e a gente tem que trabalhar, eu tenho que dar aula, você tem que subir lá para fazer as coisas. E é isso, galera, ó, esse foi aí um bate-papo com o Tonhão, Tônio Romero, old coach, Coringão agora aqui, ó, o cara é demais, esse cara eu queria muito ter essa chance de conversar com você. É nóis, Diego, obrigado. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you may not. Eu só sou um apaixonado pelo basquete como você é e como a gente precisa de tantas pessoas assim. Então, e como a gente encontra muita gente assim. Então, eu na minha área, você na sua, você tem minha admiração, você falou que você me admira, e a gente tem muita gente que a gente admira no basquete que a gente faz com amor essa coisa. Então, é só isso, assim. Um faz uma coisa mais relevante, outro faz outra, isso aqui, mas a gente é muito importante pro basquete. Cada um de nós é muito importante pro basquete, porque se não tiver essa paixão, não tiver essa vontade de você que correr atrás e mostrar e divulgar e tal, não existe, porque se a gente esperar as coisas acontecerem com o basquete brasileiro, por toda a sequência de coisas que aconteceu num passado não tão distante, não vai acontecer. Tem que ter esses caras que nem você, caras que nem eu e que nem um monte de gente que eu conheço aqui no basquete que vão carregar esse negócio pra frente. Então eu também te admiro muito e parabéns pelo trabalho. Obrigado, Tonhão. É nóis. Não esquece de se inscrever, de deixar like e comenta aí, beleza? Abraço.